é a coisa mais legal do mundo de usar, mas é importante, vamos ter que usar, não dá nada, não. Pois é, você sabe como é que... Bom, no Uruguai, na Argentina, isso se chama tapa-boca. Mas eu estava hoje conversando com minha amiga Carla, do chá, gaúcha, e lá se chama tapa-fuça. É bom? Tapa-fuça Tá bom. né? É bom, mas é isso mesmo. Funciona direitinho, o efeito prático é o mesmo, tá tudo certo. Bom, mas você tá tudo sabe que certo. aí tem uma diferença muito grande. Por exemplo, eu tenho um nariz pequeno, então ele tapa completamente a minha fuça. O meu, as primeiras, inclusive tem uma foto que eu acabei fazendo, uma brincadeira de escrito quero cerveja, na época a galera tava ainda só no medo, né? Só natural medo, mas a galera tava totalmente muito tensa em relação ao que fazer. E eu fiz a minha mulher fez para mim, quero cerveja. Porra, daí começou a baixaria, a risadaria, né? Pelo menos isso. Já vamos ter que usar, vamos usar de bom humor, pelo menos, não tem jeito, né? Mas você sabe aquela listinha que todo mundo tem dos maiores prazeres da vida? Sabe aquela lista que inclui, por exemplo, chegar em casa na hora que está apertado para usar o banheiro? Sabe como é aquela listinha? Puta, tirar essa máscara de um dia quente, tu vai entrar nessa lista. Daqui a pouco, né? Vai entrar. Você anda na rua com isso aí já? Andando na rua com isso? Mano do céu, que negócio quente que fica. Aí daqui a pouco a galera vai colocar isso na lista. Poder tirar a máscara assim que chega em casa é um dos maiores prazeres que a gente tem, certamente. Agora, imagina que nós estamos aqui mais ao sul, ainda vai ser tranquilo nesse inverno. Agora, imagina o pessoal lá no Nordeste. Aí é bravo. Aí realmente é bravo. Né? Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui. Nós estamos aqui com o nosso grande chefe, Ronaldo, cervejeiro, botequeiro, cara e cozinheiro de mão cheia. Vamos fazer hoje uma conversa muito das animadas e bem tranquilas sobre harmonização. Aqui nós vamos harmonizar tudo. E esse é o cara que manja muito de harmonização. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. E aí aproveita. A coisa vai rolar, tá certo? Ô, Ronaldo, você me contou já, obviamente, a história, mas comenta com o pessoal que é mais aqui do café que está entrando. Tem algumas pessoas também da cerveja, mas da tua paixão em cozinhar, que é muito legal essa história. Cara, assim, eu, moleque, aquela coisa de gordo sabe cozinhar, passa fome, né? Não tem essa. Então, de moleque, era muito isso. Então, eu cozinhava muito bem, sei lá, nasci sabendo aquela coisa de repente, de dom. Não gosto de usar essa palavra, mas foi isso mesmo. Nunca estudei, aprendi, fui aprendendo de testar, de poder fazer, a gente foi evoluindo naturalmente. Aos 17 anos, eu já fazia evento de gastronomia, aos 19 eu dava aula. Então, nessa época, eu trabalhava com produção de eventos, era produtor artístico, viajava com banda, fazia show. Nunca imaginei, de forma nenhuma, trabalhar com gastronomia. E aí, numa época que não existiam faculdades de gastronomia, não tinha, eu sou anterior a esse movimento todo. Então, tanto que minha primeira faculdade foi filosofia, tipo, nada a ver com coisa nenhuma. Né? E aí... Te faz pensar. Ah, não, ajuda. Não, mas eu nem acabei a faculdade. O que eu vou fazer na minha vida? Mas assim, nem acabei a faculdade, eu jogava handebol pela faculdade na época, tinha bolsa, enfim, e a coisa foi passando, acabei não indo até o final, mas também não diz nada, não mudaria em nada na minha vida a partir daí. E aí vieram os convites, foi natural, dentro dos eventos, eu fazia, na época não tinha o termo personal chef, a gente era chamado de banqueteiro, imagina, né? Não tinha esse termo, sabe? Fato, não existia isso. Então a galera chamava a gente para fazer evento, tal, eu cozinhando. E nesses convites vieram depois outros convites. E um deles foi para as aulas, inclusive vieram nesse formato. E um que veio depois veio no sentido de poder assumir a primeira cozinha. Eu tinha 21 anos e assim eu nunca tinha cozinhado para mais do que 40 pessoas. E lá eu tinha 78 funcionários. E aí aquela coisa não dava para não aprender, não dava para não foi a maior lição de tudo que eu podia ter tido de uma vez só, assim, no empurrão. E fiquei um tempo. Aí acabei me desentendendo com o proprietário e saindo de lá eu fui convidado para ser consultor. Então, na briga ainda, naquela tudo muito quente. Umas semanas passadas, o cara me liga e fala assim: eu acompanhei a casa antes de você chegar, acompanhei a casa na sua permanência, acompanhei a casa na sua saída e de fato você fez a diferença. Eu queria te convidar para trabalhar com a gente
numa empresa de consultoria gastronômica. Falei assim, mas não sei o que é, não, meu topo, vamos aí. Tipo, fui. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Eu nunca tinha ouvido falar que existia consultoria gastronômica. Cara, eu fui, aceitei. Aí eu assumi uma série de casas a partir daí. E de lá para cá, hoje eu tenho 53 casas de história para contar, no sentido como chefe executivo, como consultor, né? E indo de pastelaria a restaurante de alta gastronomia. Então, tenho uma história muito grande nesse sentido. E a cerveja, cozinhar era meu hobby, né? Então eu fiz uma coisa que não é exatamente inteligente, mas aconteceu, que é você profissionalizar o seu hobby. Eu fiz isso pela gastronomia primeiro e depois eu fiz pela própria cerveja. Então, agora maio, cheguei, sobrevivi até maio, todos nós sobrevivemos, né? Quer dizer, a maioria de nós. Aí eu falei, pô, em maio é o mês que eu completo 25 anos de gastronomia. Esse mês aqui eu faço um quarto de século de gastronomia e fala, puta que pariu, tá velho pra cacete. Não, é muito. Vamos comemorar. Muito aqui, tempo. Saúde, vamos lá, vamos lá. Meu cafezinho acabou, mano. Se eu tomar café essa hora, eu durmo. Meu sono é uma puta bosta. Se eu tomar café essa hora, eu vou dormir amanhã de manhã, eu não posso, não dá. Então eu tenho um limite até o horário para tomar café, que é uma pena, porque eu adoro café, tomo realmente. Depois eu continuo com a cerveja, viu? Isso, aí sim, isso dá, isso é sensacional, isso não tem o que fazer. E aí a cerveja foi uma coisa, mano. Eu tava lá, curtia tomar, botequeiro de fato, de tradição, de longa data, sempre foi meu ambiente, poder estar com os amigos tomando aquela cervejinha, mesmo na época das cervejas populares. E vieram os convites novos, um dia eu decidi estudar, fui estudar, ainda estudando, fui convidado para dar aula, e tô aí. São 13 anos de cerveja e 25 de cozinha. É bastante história, né, mano? Tempo pra já deu 13 mais 25, já deu 38, hein, chefe? Ô, louco, ô, louco. Não. Aí eu ia estar velho de verdade. Aí sim eu ia estar velho. Eu comecei cedo, comecei super cedo, mas não é para tanto. Você quer contar? Não, normal. Eu não sei porque eu lembrei da nossa antiga presidente fazendo uma conta como essa, né? Mas ou menos isso. Você soma uns negócios que, cara, são 25 anos de qualquer forma. Mas muito legal. Vamos que vamos, tá tudo certo. É bem assim mesmo. Mas, Ronaldo, comenta o seguinte. Por exemplo, tem alguns petiscos aí que você faz que eu acho ótimos, né? E uma das grandes invenções da humanidade é o tal do bolovo. Tá? Não é? Um pouquinho do bolovo. Sensacional. Eu falo bolovo. Tem mais gente entrando. Estamos conversando aqui com o grande chefe Ronaldo Rossi, cozinheiro de mão cheia, faz um bolovo de respeito, além de ser um super conhecedor de cerveja, que a gente ainda vai comentar. Veja o que ele tem atrás para você saber. Vamos, tem bastante coisa. Então, mas comenta um pouquinho do bolovo, porque a história do bolovo é muito boa. Cara, o bolovo é assim, o bolovo é o rei. O bolovo é o rei do boteco, né? O bolovo é o rei, assim, tipo, a coxinha é a rainha, não dá para você fugir disso. Não existe boteco bom que não tem uma coxinha ali. Cara, esse boteco bom ele vai ser promovido a algo melhor se tiver um bolovo. O bolovo é o rei dos salgadinhos de botecos. Não conhece? O bolovo tá perdendo. O bolovo, originalmente, a galera fazia um zoião cozido, cortava o zoião no meio, fazia uma metade como se fosse um recheio de carne, de um croquete de carne, embrulhava numa massa de coxinha e fritava, e o ovo ficava já duro, né? Porque já estava cozido para poder ser cortado. Alguém gênio no universo, baseado em outras receitas clássicas, evidentemente, fez o ovo com a gema mole. Né? Gema mole é demonstração de carinho, não é? Gema mole é demonstração. Porque assim, você tá atento para poder fazer na hora certa, no momento certo. E gema mole é realmente incrível. E a gente faz aqui, André na cozinha, cuidando disso hoje em dia. Então, assim, a gente vai fazendo a cada mudança de semana, vem uma experiência nova com o bolovo. Então, a última, antes da gente precisar parar, foi com uma massa base de um bolinho de bacalhau, que é um prato tradicional de uma casa do Rio de Janeiro. Eu não conheço essa casa. A ideia foi de um amigo carioca que esteve aqui uma vez e falou, cara, bolovo é incrível assim, assim, assim. Lá no Rio os caras fazem assim, já pensou em fazer? Eu falei, não, confesso que não. Mas bacalhau com ovo é tudo a ver, não é isso? A bacalhauada sempre tem aquele ovo cozido junto. Faz um Gomes de Sá, já está fazendo um Gomes de Sá de mão. Uma adaptação. Então fica fácil, né? Ficou realmente fácil a partir daí. Cara, e a ideia a gente está sempre trocando. Então, para cada. Até porque é todo um cuidado do ovo ser cozido um por um, no momento da hora de servir. Ele não é pré-preparado, porque a gente quer manter ele de fato
nesse auge desse carinho que é a gema mole, né? Então eu não faço isso de véspera, nós não fazemos isso de véspera, ele é feito realmente no momento. Então o único dia que nós temos o bolovo no cardápio é segunda-feira. Então segunda noite, tiver em São Paulo, quiser conhecer a cervejoteca, vem, que é o lugar mais legal do mundo. E aí a hora que esse negócio passar, e vai passar, a hora que passar a gente vai poder ter a volta do bolovo às segundas-feiras ou qualquer dia. Enfim, nós vamos ver o que vai ser. Mas uma vez por semana vai continuar tendo bolovo, que é sensacional. Muito legal. Qual que você comeu? Você lembra qual era a base que você comeu? Sim. Mas qual que era? Era esse? Bacalhau? Não foi do bacalhau? Não. Ainda não era o bacalhau, não. Era... Mas fez de tudo. Fez com carne de porco, fez dele com torresmo em volta. Cara, aquele que eu falei para você, que eu tomei um susto porque a sua gema estava derretida. E tem que ser. E tem que ser, não adianta. É o tipo de coisa que não dá para fugir. Tá muito boa. Bom, muito legal. Deixa eu avisar para o pessoal, quem quiser fazer perguntas sobre harmonização com cerveja, é a hora. Aproveitando, já que nós falamos do bolovo, e o ovo, ele é da sua enorme carta de cerveja, o que seria interessante para acompanhar um bolovo? Eu não vou dizer porque eu bebi, mas o que você sugere aí? Cara, assim, a galera chegando no universo da cerveja, assim, esse tempo todo eu posso fazer um paralelo, porque a maior parte do tempo, não atividade, não intensidade, mas no meu tempo maior. O vinho esteve à disposição, a cerveja não. Né? A cerveja nesse universo é realmente novo, é algo muito menor, muito mais breve, no tempo mais breve do que o uso do vinho na harmonização. E o ovo, assim como outros elementos que sulfurosos, eles brigam demais com o vinho. É possível fazer uma harmonização boa com vinho? Mas é difícil. Aspargos, azeitonas, alguns tipos de queijo, feijões, o próprio ovo, né? Então não é exatamente o melhor amigo, não é feito um para o outro, não é assim. E aqui o que a gente tem de uma forma geral com as cervejas é que nós temos as características que são encontradas no vinho com facilidade, somadas a elas. Você vai poder ter, caramelo, toffee, chocolate, cacau, café, de malte, sem adição de nada. Adição de tudo isso e mais do que você quiser. Um monte de cerveja que envelheceu em barris de outras bebidas, inclusive do próprio vinho. Adição de especiarias, adição de um monte de coisa, inclusive café. A gente tem as cervejas feitas com café, que são absolutamente incríveis. Mas algumas coisas, o brilho das harmonizações acontece de um jeito super especial com Brown Ale. Brown Ale, ou Dunkel, ou Dubbel, são cervejas que trazem um destaque principal vindo do malte tostado. O malte tostado é tipo um grande amigo, algo realmente muito bacana dos feijões, dos grãos de uma forma geral. Com queijo, vale para um monte de coisa, não é assim? É uma cerveja, são um grupo de cervejas, essa que o destaque maior é a caramelização e a tosta, é um grande grupo de cervejas que ela vai te trazer as características de como se você tivesse feito algo gratinado, por exemplo. Então, eu pego um queijo, um sanduíche com queijo, tipo um queijo frio, nem precisa ser um queijo quente. E a diferença dos dois, ali na temperatura evidente, a camada externa do queijo que tem contato com a chapa é um sabor muito mais rico do que o sabor quando você não submete a ele. Das maiores coisas que Deus nos deu na gastronomia, os maiores brindes que Deus nos deu, o primeiro é o bacon. Evidentemente, ninguém discute, né? Tem aquela frase mágica do bacon é vida, bacon é a coisa mais legal que a gente tem, então bacon é a parte, bacon não entra. Mas fora o bacon, que é o concurso, bacon é fora da brincadeira, nós falamos da reação de Maillard. A reação de Maillard é algo como caramelizar as proteínas. E é por isso que a casca do pão é mais saborosa do que o miolo. É por isso que uma carne grelhada é mais saborosa do que uma carne cozida. E não tem relação nenhuma com a sua preferência de preferir o miolo ou preferir a carne cozida. A grande sacada é a exposição a temperaturas mais altas gera esses sabores, enriquece, aumenta a camada de sabor que a gente tem. É por isso que, de novo, exemplo de um misto quente, ou de um queijo quente, é os mesmos ingredientes de um queijo frio, e ele é muito mais saboroso, exatamente por essa reação que acontece quando você submete o queijo a uma temperatura mais alta. É como se eu estivesse emprestando essas notas a partir das cervejas que trazem a tosta. Essa é a mágica. Então é muito fácil, não é para todas, tá? Até porque, se eu estivesse falando essa opção que eu te falei agora, do dia que a gente fez com o bacalhau,
o bacalhau não é o melhor amigo da Brown Ale, não é. Aí o caminho é um pouco diferente. Mas, por exemplo, quando você faz, falando dessa questão da carne vermelha, que é a base do princípio do bolo-ovo, ele fica perfeito. A camadinha externa da fritura, aquela casquinha fantástica de qualquer coisa frita. Não, vou falar uma coisa para vocês, ó. Não existe nada que frito não fique incrível. Qualquer coisa que você fritar sabendo fazer vai ficar incrível. É ou não é? Você vai falar assim, você podendo comer, não tendo problema de saúde, ninguém vai escolher o negócio no vapor. Se você pudesse escolher, cara, não é isso? Não tem como você escolher. Vai escolher o que de fato dá prazer. A fritura é incrível. A fritura de fato e essa camadinha também dessa casquinha externa que a gente tem, vem em função, traz a tosta e também vem em função dessa reação de Maillard. É sempre assim, né? Tudo que é delicioso ou mata ou engorda. Às vezes os dois, né? Às vezes os dois. Às vezes primeiro engorda, depois mata. Mas tá bom, faz parte. Vale o risco. Algumas coisas valem o risco. Então, que nos engorde. É muito melhor essa segunda opção, sim, né? Sim. Bom, mas deixa eu explicar, deixa eu falar uma coisa sobre a harmonização. Deixa eu dar uma pincelada sobre a harmonização. Porque, assim, a galera... hoje é um termo meio que banalizado, né? Hoje você pega a harmonização da mesma forma que a galera usou um tempo atrás o termo gourmet. E hoje, se você põe qualquer coisa meio que gourmet, o cara olha e fala assim, puta, é esculhambação, não vai exatamente ser o melhor caminho. E a harmonização foi hiperbanalizada, está sendo hiperbanalizada. Então, deixa eu explicar para a galera o que é harmonização de fato. Harmonizar é quando você pega 2 ou mais ingredientes ou elementos que juntos, separados eles são bons, mas juntos eles são muito melhores. Tá? Então, assim, de uma forma muito simples, eu estou elevando a minha experiência, estou somando 1 com 1 e tornando 3. É isso que eu quero. Então, quando você não consegue essa experiência, você está servindo junto. E tem o direito de fazer. Não tem nada errado em fazer isso. Você pode falar assim que você adora hambúrguer e Coca-Cola. Direito seu de fazer isso. Não quer dizer que você não harmonizou nada com coisa nenhuma. Tá certo? Então, não é porque você serviu junto que você harmonizou. O fato de harmonizar é poder melhorar a experiência. Se não melhorou a experiência, você de fato não harmonizou. Então, cuidado nesse sentido no uso desta palavra, porque não há nada de errado em você tomar seu qualquer coisa com outra qualquer coisa. Então, assim, você quer fazer sorvete com cerveja amarga, vai ser feliz, com vinho cheio de tanino, problema seu. Se você gosta, vá. Não há errado. Se você gosta de fazer feliz, continue fazendo. Mas não chame de harmonização, que é uma puta sacanagem. Ó, dia do bolo. Bolo com bolinho de arroz. Puta que pariu. Esse negócio feito. Brasileiro que nunca comeu zoião instalado em cima de um pouquinho de arroz. Todo mundo já passou. Então, este bolinho em especial, que ficou incrível, foi desenvolvido baseado nesse princípio do arroz com ovo, que, puta, ficou sensacional. Não, por isso que eu repeti, né? Não foi Muito bom. Tem que aproveitar mesmo. Tem que aproveitar. Realmente foi muito bom. Você sabe que essa questão de harmonização, assim, do que as pessoas começam a banalizar, é realmente assim, uma coisa muito complicada. E isso tem muito a ver com mídia, né? Assim, a mídia que nós temos hoje, as mídias sociais, elas facilitam, né? Até um amigo meu estava comentando, ele é jornalista, assim, hoje, antigamente, Andy Arrow disse o seguinte, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama, né? Hoje, todo mundo vai ter sua live. Mas se na live só tá tudo bem, né? Mas as redes sociais, elas permitem que cada louco fale aquilo que ele acha que é certo, né? Exatamente. E às vezes tem muita coisa certa no meio da loucura. Muita gente tem... Cara, mas assim, o problema maior de você fazer isso em público é que, assim, você tem muita gente para ouvir, e quem tá ouvindo, a ordem é ao contrário, assim, quem é ouvido é quem não tem nada para dizer, mas tem muita gente para ouvir. Né? Isso é o mais complicado. Então hoje você pega... Cara, a galera fala aleatoriamente, então você pega os blogueirinhos de qualquer área, gente, ok, tudo bem também, se é influencer, qualquer coisa, tá tudo certo. Só que, assim, a maior parte dessa galera não tem um embasamento técnico que eu tenho com gastronomia e cerveja, que o senhor tem com... O senhor, eu sempre chamo todo mundo de senhor, fica tranquilo, não é só você, não. Não é só você, não. Até porque o senhor fala em público quantos anos o senhor tem, o senhor não fala, né? O senhor dorme no formol. O senhor devia vender a patente
devia vender a patente de como faz para parecer mais novo do que eu, tendo 30 anos a mais quase do que eu. É muita sacanagem. Mas é isso. Quando você fala a respeito de cerveja e tal, então você dá o mesmo peso final de alguém que viveu a vida estudando sobre aquele assunto e alguém começou a tomar ontem. Isso é muito difícil. Não daria para banalizar tanto uma avaliação só porque ela foi feita em números absolutos. Ok, nesse sentido está tudo certo. Mas você tinha que ter uma avaliação diferente, tinha que ter um peso diferente para alguém que vive essa realidade, alguém que realmente tem um estudo, tem, né, um histórico para poder falar exatamente o que tal coisa, qual característica. Porque o que a gente vê hoje, ontem bati um papo aqui com o meu amigo Charlão. O Charlão, ele tem um perfil que chama-se o Sommelier da Depressão. Ele contou o perfil, cara, e é engraçadíssimo. Ele contou a história, que era assim, eles estavam vendo as análises sensoriais das pessoas que o cara pegava, copiava de um site, colocava no outro, só para isso, só para poder ter algum tipo de destaque. Eu acabei nem concluindo isso que eu vou te falar agora, não deu tempo ontem. Eu faço uma análise, você faz, mais uma pessoa faz, não tem mais o que falar diferente, gente. Não dá. É a mesma característica. Então, assim, eu vou sentir o aroma frutado, aí eu paro no frutado. O ensei, o aroma frutado que remete a passas, ok. O outro vai falar, um aroma frutado que remete a passas e banana. Gente, você vai chegando, chega uma hora que boa, o assunto é o mesmo. Você não consegue achar, a partir de uma brincadeira, por exemplo, dessa, onde está todo mundo sentindo uma nota de café, você falar que tem gosto de abacaxi. Não vai. Né? Então o cara faz, ele esgota pela repetição, e chega uma hora que esse esgotamento, o cara vira um caçador de defeito. Puta, aí é sofrido. O cara é caçador de defeito. O cara, além de ter muito pouco útil a dizer, vai lá para denegrir o trabalho do outro amiguinho. Não é? Então o cara vira e fala assim, porra, cara, caçador de defeito, nós brincamos na cerveja, nós chamamos de cheirador de copo. Chegou o cheirador de copo. Aquele cara que, porra, nunca fez nada de bom pela cerveja. E tem momento para análise sensorial. Exatamente, menos é mais. O meu lema aqui, desde o começo, é mais cerveja, menos frescura, exatamente por isso. Então, você pegar a cerveja, você vai fazer uma análise, eventualmente você vai pegar um café pela primeira vez, um vinho, um queijo, um prato de algo que você nunca provou, é natural que você faça uma análise para que você entenda o que vem dali para frente. Você entender as características sensoriais é fundamental para você apreciar tudo que isso traz. Só que de uma hora para outra a galera pega, quer cheirar copo em festival de cerveja, quer cheirar copo tomar um café no copo de isopor. Me ajuda, né, mano? Aí fica difícil. É difícil manter a amizade. Tem momentos fundamentais para fazer isso, mas no dia a dia, cadê o prazer? Conhecer aquela coisa legal de você encontrar um amigo. Vamos ali tomar um cafezinho? Vamos. Pô, e o cafezinho não é aquele mais top, ultra hype, não é. É o que o cara tem à sua disposição. Da mesma forma, a falar da cerveja. Pô, eu não vou ser o chato do rolê, mano. Eu não vou ser o chato do rolê que eu vou falar com o cara, não vou. Se eu vou com os meus amigos, a galera que fez o pré-primário comigo, a gente sai. Cara, a galera curte cerveja mais simples. Ué, eu vou ser o chato, eu não vou sair com vocês, só tem cerveja vagabunda? Não. Eu vou tomar uma caipirinha, eu vou tomar outro negócio, a gente vai, pô, né? Vai dar uma risada, vamos ali. O importante é estar junto, o importante é a socialização que todos os elementos trazem. Então, quem se propõe a não aproveitar, a não curtir, cara, você perde, né, mano? Você perde demais. Então, você tem o direito, de novo, o direito é seu, mas você perde demais. Vai ser, como diz a minha amiga aí, a Carla, vai ser um chato de galoche. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Olha lá, falou de chato, aparece o Ulisses. Puta que pariu, esse é bom de ser chato. Esse sempre foi, mas tá de parabéns ultimamente, Ulisses. Que beleza, mas tempo que o senhor não aparecia por aqui. Mas aí, Ronaldo, comenta agora um pouquinho como é que começou essa tua obsessão em fazer uma coleção, assim, a tua oferta é tão grande de cervejas. Qual que foi a... Eu tinha montado uma casa em 2009. Eu já estudava cerveja, já fazia evento de cerveja, a história, né, um pouco mais longa, já vivia disso. E aí, em 2009, eu montei uma casa, inaugurei uma casa, e aí, nesta conversa com o proprietário, a gente tinha um acordo que era assim, eu vou uma vez por semana, X dias, fazer a noite do chefe. E eu queria, nesse caso, poder fazer uma noite com o detalhe harmonizado. Isso que a gente faz.
E aí o cara não foi exatamente honesto naquela proposta que eu aceitei, ele fingiu que aceitou. E acabou, não terminou bem, vamos dizer, a parceria, né? A parceria Caracu, já deve ter ouvido falar dela, e aí acabou não dando certo a partir daí, mas tudo bem. Eu fiquei tão revoltado, mas tão revoltado, eu falei, pô, eu fiz muita gente ganhar muito dinheiro já como consultor, meu mano, eu fiz, pô, pega um histórico daí, o que tem de gente que ganhou dinheiro, fui remunerado por isso, muito bem. Aí eu falei, quer saber, fazer uma coisa para mim, cara, eu vou fazer o meu negócio. Eu fiz um projeto que eu repaginei os clássicos da cozinha brasileira para virar comida de boteco. Uhum. E a partir daí, eu fiz esse cardápio inteiro harmonizado. E fui batalhar para tentar montar essa casa. Aí eu chamei os amigos e, assim, em 7 dias eu arrumei os investidores. Eu levei 7 meses para não arrumar um imóvel. 7 meses, olha que loucura. E aí, o valor inicial do aluguel ficou quase 3 vezes maior, mas eu consegui fechar um imóvel. Já tinha perdido algum dos investidores, enfim. Aí era um tiozinho que estava conversando comigo, negociando comigo ali e tal. Aí o tiozinho virou e falou assim, viu, acertei, carência, negócio tudo certo. Vim para casa, mas com o pé meio atrás. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, o tiozinho, entenda, tiozinho me liga e fala assim, ô Rossi, veja, eu não sou o proprietário daquele imóvel, o proprietário é o meu sogro. Eu falei, cara, se esse tio já é velho, o sogro deve ter uns 2000 anos. Não vai dar certo. Aí ele falou assim, e meu sogro foi internado, e essa eu vou esperar, nós vamos precisar esperar ele sair da internação para poder assinar negócio de contrato. Eu falei, cara, me dá um minuto de liberdade, eu não vou fazer mais nada. Estou entendendo o recado dos céus. Não, mas aí não era culpa dele, só o fato de ser o tiozinho. Cara, eu lembro dessa história. Eu não conhecia o sogro dele. Eu falei, assim, cara, realmente, se o tio dele saísse do hospital, ó, era para ir consultar. Porra, imagina. Aí eu pensei assim, eu não vou entrar no mérito. Eu vou investir, eu vou levar investidores comigo. A galera vai pela confiança, como sempre foi. Credibilidade a gente não compra, não é isso? Não vende credibilidade, quem tem, tem. E a galera foi nesse esquema de conversar, trocar ideia, conseguir os investidores. Eles me esperaram. Isso é super importante. E não deu. Aí, na quinta-feira de manhã, esse negócio. Sexta-feira, eu chiliquei, chorei, quebrei coisa, bati, briguei. Puta. Sexta e sábado. Domingo de manhã, eu acordei e falei assim, sabe aquela hora olha no espelho, firme de manhã assim, falei, olha só, você fez tudo sozinho até hoje. Eu me emancipei aos 17 anos para minha primeira empresa. E eu falei, ninguém vai te dar nada. Você vai ter que fazer sozinho de novo. Eu saí do banheiro, peguei o computador, coloquei no colo. O primeiro imóvel que eu arrumei foi o primeiro imóvel que eu montei a cervejoteca. Primeiro, depois de 7 meses andando em círculos nesse sentido. A cervejoteca eu já pagava os royalties, o registro, né, da internet desse domínio, eu já pagava ele há uns 4 ou 5 anos. Sempre gostei muito desse nome. Sempre gostei muito dessa ideia do nome. O nome é excelente. Eu tive a inspiração a partir da Enoteca Fazano, né? Então, eu achei muito bacana, não quis dar o sobrenome, porque achei que fosse uma coisa única e tal, e coloquei, e nós estamos aí para contar como foi. E aí, uma vez que eu montei a primeira lojinha, cara, a história é muito mais louca nesse sentido, né? Tipo, é legal ter amigo na vida, né? Realmente legal, bem bacana. Eu tinha um pouco de cerveja, e aí o dinheiro tinha acabado, 7 meses parado, recusei uma série de trabalhos voltados para a cerveja, porque por uma questão de ética profissional eu falava assim, cara, eu não posso assumir uma casa que é parecida com a minha, com essa que eu não tenho, mas eu quero montar. Porque se eu fiz para mim batata frita com alecrim e para você com manjericão e você julga que o alecrim é melhor do que a batata frita, você vai falar que eu guardei melhor para mim escondido de você. Não. Então, por uma questão de ética profissional, eu fiquei 7 meses sem aceitar trabalho, nesse sentido, meus eventos, uma coisa e outra, mas, enfim, fui descapitalizando, consegui montar a primeira lojinha, tava lá, tinha um tanto de cerveja na geladeira, aí eu liguei para os amigos. Gente, preciso de ajuda. E os caras vieram e compraram. Uns pagaram com borrachudo, que eu não vi até hoje. Enfim, a coisa andou. Alguns foram para me ajudar, de fato. Aí eu peguei aquele pouco dinheiro que eu tinha mais, comprei mais um pouco. E aí tem uma grande amiga, que eu tive, infelizmente, muito pouco contato com ela, lá de Belo Horizonte, Carol, da Mamãe Bebidas. Carol, preciso de ajuda. Ela já tinha uma casa, era uma loja dentro de um... Carol, preciso de alguma ajuda, se puder me ajudar.
Tá, me fala o que você precisa. Eu peguei uma série de cervejas mineiras que eu até então não tinha por aqui. E aí ela diminuiu a margem, colocou e me deu 60 dias de prazo. Imagina, nunca teria isso. E aí eu consegui pagar, vender, girar e comecei a fazer. Eu viajei por um ano, conhecendo as cervejarias do Brasil, então, o mundo cervejeiro, e eu inaugurei essa loja, a primeira lojinha, com todos os rótulos disponíveis no mercado brasileiro em garrafa. Se bobear, eu tenho isso. Olha que loucura. Se bobear, eu tenho isso de IPA. Hoje não, mas antes do começo dessa crise, eu tinha isso com IPA. Cara, olha que loucura. Deixa eu te contar um negócio aqui dessa história da goiabada. Eu te conto, a gente já volta para a história da cerveja. Eu faço... Tem alguém perguntando sobre stout com pão de queijo e goiabada. Não, ele fez. O Renato me chamou antes para falar que ficou muito bom. Eu falei, cara, entra lá na live e conta a história que eu conto ali inteira. A gente tem, na aula de harmonização, a gente tem um momento que é o momento do café bávaro. Então, o café bávaro padrão, sul da Alemanha, faz um mix, o free stick, que é uma base de suco de laranja e cerveja de trigo, serve a salsicharia, coloca lá os condimentos. É muito legal. Eu falei, gente, eu sou muito raiz, né? A gente já falou disso. Eu sou muito raiz, eu gosto muito da merda. Assim, quando eu falo de turismo cervejeiro, eu falo de turismo cervejeiro no Brasil. Quando eu falo de cerveja, eu falo de coisa nossa. Tipo, pô, a gente tem... Olha que essa merda passar, e essa merda vai passar, nós vamos ter um ou outro, não vai ter mais nada. Se a gente não se apoiar, a gente não vai sair do lugar. Não é? Então, o esquema é esse, a gente tem que olhar o que a gente tem na mão. E é legal, a gente tem realmente coisa muito legal. Tem alguma coisa ou outra que estraga o movimento, mas, de uma média, a gente realmente está bem servido. Mas assim... E aí... Assim... E aí eu fiz esse formato dessa aula do Café Bávaro, eu fiz ela adaptada para a nossa realidade. Então, eu imaginei um café de fazenda, usando o estilo de cerveja que a gente tem que mais favorece o café. Então, eu coloquei pão de queijo, biscoito de polvilho, bolo de fubá, coisas de dia a dia, que seria num café colonial, num café de fazenda, pratos super simples, coisas muito de boa. E eu servi com 5 opções de stouts. Em níveis, de fato, era uma porter e 4 stouts, com uma sequência. Não tem quem não faça essa receita de pudim, eu já não tenha tentado. Cara, e é absolutamente incrível usar uma stout no princípio do café para poder falar com a harmonização com o pão de queijo, emprestando as notas do café para o pão de queijo. Café e pão de queijo dá certo, hein, Neto? Dá mais ou menos certo? Né? Total. Então, verdade, mano. O que você criou foi um café bárbaro, né? Não, ficou legal. Pelo trocadilho e tudo mais, mas foi isso mesmo. Foi um bárbaro. Cara, e ficou muito legal. E aí eu coloquei esse elemento na aula, eu coloquei esse elemento na minha aula de harmonização, ele entrou. E aí eu fui ano passado apresentar o Noneco, apresentar alguns outros festivais. E aí, quando é só falação, beleza, a gente pega um tema, mas era dentro de uma unidade do Senac em Fortaleza. E aí, nessa unidade, eles permitiam ter acesso à cozinha. A gente, vamos fazer? Vamos. Eles toparam e eu fiz de novo. E aí, com cervejas novas, usei as cervejas do pessoal das 5 Elementos, lá de Fortaleza mesmo. Os caras são incríveis mesmo. E deu super certo. E, pô, tamo aí. Vou fazer de novo, vou pensar em outras coisas. Mas acho que a gente, enquanto puder trazer para coisa brasileira, eu vou continuar trazendo. Então, vamos marcar, assim que esse perrengue passar, o nosso Café Bárbaro. Tá fácil. Filmamos, convidando. Você convida aí dessa galera que tá com a gente, convida 3 amiguinhos teus, eu convido 3 amiguinhos meus. Você que tá aí com a gente desde o começo da live, te organiza e traz, eu cuido disso, fica muito fácil. Muito bom. Agora, uma pergunta legal. Qual foi a cerveja mais difícil que você teve para colocar na sua carta? Qual que deu mais trabalho? No sentido... em todo sentido. Olha, foi mais A difícil. minha cerveja preferida... A minha cerveja preferida na vida é a Orval. Orval é uma cerveja belga, feita pelos monges. Não é a mais gostosa, não é a melhor, não. Mas a Orval é a mais complexa. A Orval é a mais rica. A Orval é a cerveja que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Porque ela não é pasteurizada. Ela é refermentada com levedura selvagem. Então, é essa. E aí,
é um exemplo de um rótulo, mas eu vou te contar uma coisa. Existe um estilo ácido belga, um grupo, né? Então, o grupo das lambiques belgas, que são cervejas briguentas. Tanto que numa aula, a gente faz um curso com 25 aulas, ela entra no 23, mais ou menos, você tem ideia. Não é uma cerveja para iniciante. Se você tomar a primeira vez, você vai achar que está estragada. É o que o mundo do vinho descreve como notas animais. E a gente tem algo parecido. Então, a Brettanomyces gera isso, e aí acaba com o vinho, e para a gente usa a nosso favor. De novo, sabendo o que é, você vai ser muito feliz. Pego de surpresa, você vai achar uma puta bosta. Vai achar que está estragado. Sabendo o que é muito incrível. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu tomei uma alambique, eu olhei e falei assim, cara, vocês não estão gostando disso, né? Não pode ser. Está estragado, está sacanagem. Não, é isso mesmo. Não é. Eu tomei mais umas 2 vezes, na terceira eu passei a desejar. Na terceira eu passei a desejar. E depois eu descobri o que era, e aí indiretamente o que me faz gostar tanto do Orval. O Orval é refermentada com essa levedura que gera essas notas, e aí é bem difícil. É o tipo de brincadeira que não é fácil de você executar, de você conseguir curtir, mas uma vez que você dá um passo e começa a gostar, você nunca mais volta. Não existe alguém que a gente descreve Flanders com notas viníferas e balsâmicas. Imagina. Então, é uma cerveja que você vai ter as notas de vinho associadas àquele residual amadeirado e adocicado que traz um balsâmico de qualidade. Pô, você vai falar que uma cerveja com esse gosto, alguém que nunca tomou, acho que está estragado. Puta, não tá. Para chegar nisso não é fácil. Inclusive, é muito difícil. Né? Então, quem entende, sabe apreciar, vai ter uma vida muito feliz. Certamente vai. São aquelas coisas que a gente fala, ó, só depois que você fica gente grande, você vai gostar. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Não dá. É impossível você ser pego. A gente trabalha com uma questão de expectativa também, super importante, né? E aí eu posso fazer um paralelo com o seu universo, o universo do café. Os primeiros goles de um café feito numa proporção totalmente diferente do café padrão assusta. Não é? Você vai falar, cara, tá meio aguado esse negócio aqui, né? Tá meio, mais ou menos, faltou pó, não é isso? Você já ouviu coisa parecida? É mais ou menos isso. Né? Então, a questão da expectativa, quando você oferece a expectativa, você entende o que é. A segunda vez que o cara vai tomar um café feito dessa forma, o cara, opa, eu vou tomar diferente, eu vou tentar pegar as notas. É o tal do ajuste fino. Mas isso não é de primeira, isso não sai de primeira. Isso vai vindo com a evolução, principalmente do que você já conhece, do seu histórico de consumo e tal. É o caso da Lambic ou das Sours. Então, assim, dificilmente alguém toma pela primeira vez e começa a gostar. Mas tem uma coisa que acontece que, assim, ó, a família de cada um de vocês, inclusive a sua, a família de cada um de vocês aí tem um tiozão que toma Campari, não tem? Tem. Toda a família tem um tiozão que toma Campari. E Campari é uma bebida que só a gente mais velha toma. Não é por nada, é porque o paladar do amargor é algo que você desenvolve com o tempo. Exatamente. O jovem não curte, mas a grande maioria não vai gostar de elementos tão amargos quanto é o caso de um Campari. O problema dessa história, o seu Ensei Neto, é a hora que você vira o tiozão. Não é isso? Enquanto é só o outro, tá tudo certo. É que você que é o tiozão, aí ficou bagunçado. Aí ficou pequeno do teu lado. Não, mas aí que entra a personalidade. Né? Cada pessoa tem o seu, digamos assim, o teu equipamento aqui. Né? Porque, na verdade, como você bem explicou, o sabor amargo ele é o contraponto do doce. Né? Porque o doce, para a gente, representa, em termos fisiológicos, isso aqui que eu quero porque é a minha sobrevivência, isso aqui é vida. E o amargor é sempre aquele sinal vermelho de risco. Não, isso aqui é um perigo. Só que, por isso mesmo, a decisão, né, é uma decisão madura. Então, é por isso que é o adulto. O que você colocou é perfeito. Né? Mas, assim, é muito interessante, porque mesmo para adultos, né, a minha filha, que ela tem umas sacadas muito engraçadas. Então, ela sempre chegava para um amigo dela e assim, você tem paladar infantil, só gosta de coisa docinha e tudo bem. Mas é mesmo. A parte primitiva, mas é muito verdade mesmo. A parte primitiva do cérebro, ela entende o amargor como veneno, né, no sentido de autopreservação. E por um formato de papila,
você vai ter uma perpetuação do sabor na boca muito maior do que os outros sabores. Para você, enquanto, num sentido de autopreservação, ficar distante da fonte do perigo, da fonte do veneno. E a acidez, o cérebro entende como algo estragado. É por isso que crianças, de uma forma geral, vão tolerar o adocicado com muita facilidade. E o paladar se vai desenvolvendo com o tempo. Né? Então, isso que é realmente muito bacana. Bom, sobre utilizar... Flávio, mas você vai chegar, maluco. Você vai chegar, ficar tranquilo que você vai chegar. Um dia vai ser o tiozão do teu pai. Não dá nada, não. Não tem problema, não, mano. Todo mundo passa por isso. Sobre harmonizar café e cerveja. É o tipo de coisa que até pode acontecer, mas é meio que forçação de barra por questões... São questões maiores do que essa. Mas entenda o seguinte. A gente tem, de saída, uma coisa que não fecha, uma conta que não fecha, são as temperaturas. Tá? Então, é muito ruim você provar uma cerveja gelada e um café quente e vice-versa. Não é legal. Não é legal. O efeito prático disso não é legal. Mas é possível trabalhar de uma forma sequencial. E aí é incrível. Então, eu consigo oferecer, por exemplo, o café em destaque dentro da cerveja, o café em destaque nos meus molhos. O meu molho preferido para frango na vida é o molho colombiano feito com café. Já comeu isso? Eu tenho a oportunidade de provar um molho como esse? Eu não lembro, tem um nome lá. Enfim, é o meu molho preferido na vida. Esse molho feito com café, creme de leite, fica fácil fazer isso. A partir de uma base de um caldo de frango. Então, quando você oferece a sequência que envolve o café, eu posso me dedicar a escolher uma cerveja que não ultrapasse os limites do café e vice-versa. Isso é importante. Porque então é questão de intensidade. Então, se eu oferecer para vocês um subestilo da Stout, 14, 15% de álcool, você vai ter, entre outras coisas, lactose, baunilha. Tem umas mais equilibradas e tem umas que são realmente 3 pés na jaca, assim, né? Se você oferece uma cerveja dessa, você não tem como apreciar o café depois. Não dá, não dá. Ela vai ser tão mais intensa do que tudo que ela vai acabar apagando. Então, é interessante buscar alguma coisa, sempre numa degustação de qualquer coisa, a gente tem uma evolução de intensidade. É por isso que numa refeição, a gente começa pela entrada fria, pela entrada quente, o primeiro prato, que é mais tranquilo, de carne branca, para depois vir o segundo prato de carne vermelha, sabores mais intensos. Isso é evolução de intensidade, não é à toa que é feito dessa forma. Então, se eu tiver que colocar para um fechamento de refeição, um café servido nessa diluição diferente do que a gente está acostumado com café expresso, com café normal, a chance de você pegar ele ser completamente apagado por uma cerveja dessa que eu estou falando é total. Neste caso, eu ofereço o café antes. Então, faço o café, faço um contraponto pela temperatura, e a partir daí eu faço o fechamento, e aí não volta, como se fosse licor, né? Faço um fechamento com uma cerveja dessas mais alcoólicas. Mas aí tem um detalhe que é muito interessante, viu, Ronaldo? Por isso que a gente tem que agora fazer mais juntos as brincadeiras com café e cerveja também. Quando quiser, quando quiser. Porque, na verdade, é o seguinte, o café, como ele é de uma alta qualidade, ele esfriando, ele fica muito legal. Entendeu? Então, na verdade, o grande problema é você tem que ficar com o café mais quente se ele for muito ruim. Um café que é aquele pé na jaca, ruim, né? É quente, curto, porque, como diz assim, eu conheci um pessoal lá na Bahia, ó, tomar no susto. Tomei no susto, acabou. Entendeu? O café que é legal, você pode trabalhar com temperaturas normais, tá? Tem uma história muito legal, foi uma das harmonizações mais difíceis que eu fiz. Foi num evento que uma amiga faz, que é a Hideko Roma, que chama Sukiyaki do Bem, né? E aí ela pediu para que eu fizesse uma brincadeira com o Murakami, né? O Tsuyoshi Murakami, conhece, né? E aí o cara, ele falou assim, ó, Murakami, o que você vai fazer, né? Como é que você vai preparar? E o cara não falava, porque acho que ele estava pensando ainda. Ele só me falou umas 3 horas antes do evento. Falei, caceta. Aí eu falei, bom, como já tinha mais ou menos ideia do que poderia rolar, eu já tinha escolhido o café. Aí eu pedi para o pessoal, vamos preparar, você vai preparar nessa concentração
e nós vamos deixar esfriando. Eu deixei esfriando para poder fazer isso, porque ele para poder fazer uma coisa completamente diferente, ele serviu um sukiyaki frio, que é totalmente assim, fora do normal do sukiyaki. Tá lógico, é. Tá. Não, tanto que estava lá até o cônsul do Japão, o homem levou um susto. O japonês arregalou os olhos quando viu que era um sukiyaki frio. Aí não deu outro, né? Ele entrou com o sukiyaki frio e falei, agora deu certo. Aí entrei com o café frio e foi muito legal, porque o pessoal viu que o café, ele segurou a barra do sukiyaki, entendeu? E vice-versa. E aí, para complementar, veio um saquê muito legal. Então, foi uma brincadeira que ficou genial. Então, é isso que eu estou comentando com você. É possível, só que aí a gente vai ter que trabalhar coisas assim bem legais. O pessoal está falando até regra para o café gelado. Dá para fazer. Então, tudo vai depender de como você vai preparar isso. Entendeu? Mas é bem legal. Vamos fazer. Tá. O Murta é amigão. O Murta estava aqui hoje, inclusive passou por aqui. O Murta é um cara que... a nossa sorte é que ele tá na live, tá investido, que o cara faz live, faz vídeo quebrando garrafa, sabrando, e nessa que tá sempre sem camisa. Ô, Murta, tem que pôr mais roupa, mano. Não tem caso de ficar sem camisa, fica feio demais isso. Mas ele é um cara muito bacana, a galera é muito bacana, curte, falei com eles, aproveita para ver com a gente, falar da live, falar aproveitar para ter uma interação, mas essa brincadeira de unir os elementos, então, por exemplo, de todo o meu trabalho, provavelmente a coisa mais difícil que eu fiz, falando de harmonização, foi ter feito na Rota do Acarajé um evento que a gente fez colocando comida, cerveja e cachaça. Duas coisas aconteceram. A primeira é que no primeiro teste eu dormi na mesa praticamente. Eu quase desmaiei. Imagina, tá acostumado com cerveja? Vai tomando. Aí para cada uma, não, prova 2, 3 cachaças. Quando eu fui ver, já tinha ido, não tá mais aqui, já tinha... Aí eu falo, vamos parar, a gente volta amanhã, depois eu refaço do zero, apresento detalhes e tal, e eu consegui, a partir daí, de fato, ter um destaque bastante positivo. Tudo bom? E aí fluiu, funcionou, realmente deu tudo super certo depois, no dia do evento. Mas não existe uma regra, e assim, a galera fala muito a respeito de quando a gente fala, por exemplo, vamos citar o fato do vinho ou da cerveja, um versus o outro, e há muito nesse sentido. O vinho, ele tem o seu espaço, a cerveja tem o seu espaço. A gente pode começar uma refeição com um aperitivo, alguma coisa que você faz ali, uma coquetelaria, você pode fechar com licor, a gente passa pelo café. Então, há momentos para tudo isso. Tem uma frase de alguém que eu não sei quem é, que é muito verdade. O cara fala assim, ele fala num sentido de zoeira depois, mas vocês vão entender a sacada, mas a ideia é muito real, que ele fala assim, quem come qualquer coisa passa o dia inteiro mastigando. Não é verdade? É verdade. Né? Ele fala pela sacanagem, mas a real, a origem da frase não é de sacanagem, é muito verdade. Então, quando você se torna refém de alguma coisa, você deixa de aproveitar. Pensa um pouco. Quantas vezes você tem assim, contar uma história agora, está com meus amigos do espetinho, vamos tomar o que vier, estamos lá, estamos com a galera. Então, quando você se limita, por exemplo, a gente tem o estilo mais popular entre os cervejeiros mais comuns, que é o... mas o cominho por si só é complicado. Tem que ver quando você está usando. O cominho é aquela coisa de deixar bom, estragar tudo é assim, né? Realmente vai muito longe. Mas quando você está falando de... O que eu estava falando? Você está falando? Ô, Leandro, você fica atrapalhando. O que eu estava falando? Qual era o assunto? Tá bom, gente. Se alguém lembrar... Que não... de te limitar. De limitar isso. Então, assim, o estilo mais popular que a gente tem hoje entre os cervejeiros é o estilo chamado IPA, IPA. Deve ter ouvido falar disso de uma forma ou de outra, que é, de fato, o estilo mais amargo. E a galera que chega nesse universo nosso, chega gostando muito disso, de fato. É legal. Tem coisas muito bacanas a partir dele. Mas é um estilo que ele é limitado dentre as suas variações. A galera que aprendeu a tomar cerveja há uns 7, 8, 10 anos atrás, fazia assim, descobriu o puro malte alemão, do puro malte alemão ia para a cerveja de trigo alemã, depois para cervejas mais escuras, a partir daí cerveja inglesa. Cerveja inglesa tem tosta, caramelo, toffee, álcool, oxidação, a zona, né, de fato, de amplitude em relação à escola alemã. A partir daí, descobre a escola belga ou americana, e você está com o paladar preparado para tudo. Hoje em dia, a galera só conhece IPA.
A galera só conhece IPA. É a mesma coisa de quando você pega um hambúrguer artesanal feito por alguém e coloca ketchup. Puta que pariu. O cara tem um trabalho para trabalhar, aquele negócio, você destrói o sabor colocando ketchup. É mais ou menos isso. Então, se você não se permitir provar os sabores individuais, e a cozinha japonesa ela é incrível neste ponto, você isola os sabores. Não é isso? Você consegue identificar cada parte que compõe um prato. Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível. Então, o que a galera faz hoje? Mistura tanta coisa, põe tanto tempero artificial, põe tanta coisa nada a ver, que você esconde os seus sabores básicos. Não consegue falar que, de fato, você entende. É por isso que a galera se perde quando a gente fala de um café com uma densidade diferente, uma dosagem de pó diferente. A galera não consegue apreciar uma cerveja, agora está voltando, mas como uma lagerzinha, com uma pilsnerzinha, sensacional, sensacional. Uma pilsnerzinha bem feita, dificílima de ser feita, dificílima. Né? Então, quando você consegue fazer isso, vai realmente apreciar. A galera falou agora coisa de casca de café. Nós temos aqui uma cerveja feita com cáscara, né? A cáscara é exatamente isso. Feita nas Alás. As Alás é uma cervejaria, hoje uma cervejaria rural, então eles assumiram a identidade rural, e nessa eles fazem dentro de uma microflora selvagem que eles têm por lá, eles vão explorando isso, é sensacional. Eles usam nas cervejas os ingredientes locais. Fizeram uma sour com tomatinho, com um tomatilho selvagem que eles tinham por lá. Então tem alguma coisa com pitaia, o próprio café, que a fazenda originalmente era uma fazenda de café, que foi premiada nos seus microlotes e tal. Aquela história toda. Conhece, né? Deve ter. Nós estamos aqui junto lá. Nós estamos lá. Muito bem, eles são ótimos. Nós estamos aqui lá comer torresmo. Você comeu torresmo lá ou só foi tomar café? Não, lá deles é só a cerveja. Então, mas eles têm. Agora tem destilados. Não, mas agora eles têm uma linha de destilado, tá muito bacana. Eles pegaram o espaço, montaram uma microdestilaria lá dentro, bem bacana. E além disso tem a mãe do Fabrício. A pessoa que te recebe com torresmo só quer o seu bem. Não é isso? É muito amor envolvido quando alguém te oferece. Porra, a pessoa que te recebe com torresmo, cara, só pode querer você muito bem. Não tem como não ser ruim. A cervejaria chama Zalás. É em Paraisópolis, sul de Minas. Eu não lembro o nome da fazenda, mas se vocês procurarem Zalás, Z-A-L-A-Z, vocês vão achar o endereço e podem... Exatamente. Porque eles são conhecidos como produtores de café orgânico. Tá? Então, é um pessoal que faz um trabalho muito legal. E aí, só para comentar com o pessoal, cáscara é o mesmo que casca, só que em espanhol. Então, eles utilizaram o nome cáscara para ter mais impacto em termos de ouvir, assim, do nome, entendeu? Então, até porque o brasileiro acharia que é um segundo produto, não uma coisa de qualidade inferior. Exatamente. Então, começa a valorizar o produto por ter um nome diferente e vale demais. É uma sour, é uma cerveja ácida feita com isso, e aí você consegue... É uma experiência parecida, é um chá, né, feito com a casca, e aí, se vocês tiverem oportunidade, isso eu indico para a galera em aula de gastronomia, não estou nem falando só de nosso assunto aqui, mas eu sempre digo para a galera que tiver oportunidade de provar a cereja do café, de poder colher a cereja dela vermelhinha, cara, e provar, é impressionante, é uma textura diferente, é um sabor diferente, é uma puta experiência, realmente. Então, isso é que o pessoal se confunde muito, porque na verdade o café é uma fruta, né? Assim, os botânicos separam as frutas dos frutos. A diferença é que fruta você consome in natura. Na verdade, a fruta, por isso que é uma fruta, porque você chupa como se fosse uma jabuticaba, entendeu? Então, e ela é docinha, é ótima. E é muito legal ainda, porque é como se você estivesse comendo goiaba. Você tem a goiaba branca e a goiaba vermelha. E você tem as variedades que são vermelhas e as amarelas. Com um detalhe, a amarela, ela tem um perfil de açúcares que é diferente da vermelha. Por isso que a amarela, ela fica assim com um toque mais fresco, porque ela tem muito mais frutose. Enquanto que a vermelha, ela lembra assim bem aquelas coisas licorosas, porque ela tem mais glicose, para você ter uma ideia. Por isso que é muito legal você fazer esse tipo de jogo quando você está chupando lá na lavoura. Se você pega a amarela e a vermelha, você percebe na hora essa diferença. E isso é muito legal, entendeu? É muito legal. É uma puta experiência. Para quem não tem oportunidade, faça. O dia que passar por uma plantação de
de café e aí invadir, claro, você pode pedir, mas não vai dar tempo de pedir. Aí você invade, pega uma cerejinha, prova, vamos ver como é legal pra caramba. Um lugar que tem muito café em São Paulo é lá no Instituto Biológico. Instituto Biológico, que é a maior lavoura de café urbana do mundo. Você tem sensacional. É muito louco. Aqui em Vila Mariana, se vocês não conhecem, era aquele prédio que está atrás do prédio que era o antigo Detran, que hoje é um museu de arte, em cima tem ali um café muito bacana e tal. Exatamente por isso, a parte de trás, aí dá a volta e entra Instituto Biológico, vale demais o rolê, é muito bacana de fato. E aí, eles têm plantação lá, dá para usar, dá para poder... Se tiver oportunidade, muita gente estudar lá, né? Muita faculdade que envolve uma área que tem botânica, acaba fazendo ali um passeio por lá, porque, pô, tem tudo a ver, ainda mais por ser perto, né? Ter a oportunidade de conhecer Vato, realmente vale muito a brincadeira. Exatamente. Bom, Ronaldo, é o seguinte, nós temos menos de 1 minuto e meio, aí vai cair, né? Infelizmente, isso é para dar oportunidade de todo mundo poder fazer a sua live, né? Claro, claro. O rolê foi muito bom, né? Só faltou realmente... Eu agradeço, foi mesmo. Foi muito gostoso. Nós faremos em breve, Falar para vocês, gente, alguma coisa que vocês perguntaram e eu me perdi, não consegui ler, não deu tempo de responder, pode entrar em contato, eu estou aqui, assim comecei, faria a mesma coisa. Então, precisando, estou por aqui, estou na Cervejoteca.